E aí, galerinha vestibulanda do Brasil, do mundo e do universo, tudo bom? Professor Mário aqui do Centro de Estudos e Evolução para a resolução de mais 3 questões com você. E essas questões, elas vão envolver, galerinha, se liga, um tema que é frequente nas provas de vestibular. Afinal de contas, você não pode falar em biologia, você não pode falar em coisas modernas se você não estiver falando em engenharia genética, gene, código genético, $1 milhão. Você lembra que numa aula anterior eu falei para vocês sobre as bases dos ácidos nucleicos, DNA, RNA, que são aquelas moléculas que vão fazer tudo acontecer. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o dogma central da biologia molecular. Mário, o que é isso? Meu irmão, tio Mário vai te mostrar como é que a vida funciona, maluco. Hoje a parada vai ser doida. Beleza? Então não se esqueça, não é isso? Mande seus comentários, ative o sininho lá, se inscreva no nosso canal e principalmente diga assim: Mário, tem uma parte da biologia que eu fico com muito medo, tu me ajuda? Lógico que o titio te ajuda, lógico que nós vamos fazer o que você pedir no nosso canal, beleza? Então a aula de hoje, galera, né? A resolução das questões de hoje envolve o famoso dogma central. Mário, mas o que é o dogma central da biologia molecular? Que nós vamos aprender que é a linguagem da vida. Então, vem comigo nessa questão que eu vou te mostrar uma parada muito louca e a gente vai destrinchar o que é o dogma central. Vem! Oi, olha só, vem comigo e dá teu show. Mário, isso aqui é o seguinte, essa questão está na nossa apostila, né, isso do pré-vestibular geral, questão número 19. Mas você acompanha aqui, vai estar tudo na tela para ti. Se liga na quebrada. Olha só, nós temos aqui, esse é o famoso dogma central. Perceba que o que nós temos aqui é o seguinte, a molécula que manda em tudo, aquela que faz com que a vida existe. O DNA, ele vai usar o seu braço direito, que é o RNA, num processo chamado de síntese proteica. Esse RNA vai produzir uma proteína e é essa proteína que, na sua função bioquímica, vai fazer tudo acontecer. Mas, Mário, dá para te destrinchar isso aqui para mim? Lógico. Para isso, grave esse desenho, venha comigo na tela que eu vou destrinchar para você como é que funciona o famoso dogma central da biologia molecular. Vem comigo agora na lousa e vamos destrinchar essa parada. Vem, chubi-chubi, vem comigo. Olha que bonito. Dogma central da biologia molecular, meus amores. Lembrando que toda a vida no planeta só existe graças a essa molécula maravilhosa chamada DNA. Então, o que você tem que lembrar? Primeiro, DNA. Por que nós chamamos e dizemos que o DNA, galera, é a molécula viva? Simples, preste atenção comigo. O DNA, nunca esqueça, ele consegue, se duplicar. Se ele se autoduplica, significa que ele está literalmente se reproduzindo. E reprodução é uma das características da propriedade chamada vida. Reproduzir e metabolizar. Mário, eu já vi que ele reproduz, ele se autoduplica. Beleza. E como é que seria esse metabolismo do DNA? Vem comigo e dá teu show. Lembra da última aula que você já assistiu no nosso canal, em que eu mostrei para vocês que no DNA existem aquelas sequências de bases nitrogenadas? Essas sequências de bases nitrogenadas, elas significam algo? Sim, significam. Não esqueça que aquelas sequências de bases nitrogenadas no DNA, elas representam o que nós chamamos de genes. Então, vem comigo e dá teu show. No DNA, galerinha, no DNA, dá teu show a genes. Beleza? Mas a pergunta que não quer calar, Mário, o que são genes? Genes, dá teu show, são sequências específicas do DNA que codificam um RNA mensageiro. Então, esse RNA mensageiro, o que ele é, galerinha? Vem comigo e dá teu show. Ele é o próprio DNA. Essa sequência específica, só que na forma de um código o quê? Faz comigo aí, faz aí em casa, na forma de código secreto. Uhul! Esse código secreto, ao longo da síntese de proteínas, será desvendado. E quando eu desvendar esse código, eu vou ter uma proteína. E é aí que todo o processo vai acontecer. Então vem comigo, o DNA, ele tem sequências específicas que nós chamamos de genes. Esses genes são sequências que vão codificar um RNA mensageiro. E agora, dá teu show, através de um processo chamado, transcrição. Olha que bonito. O que é transcrição? É quando o DNA
produz justamente essa molécula aqui da teu show, de RNA mensageiro. Esse mensageiro, você acabou de entender, é o próprio DNA na forma codificada. Se ele está codificado, o que tem que acontecer, Mário? Esse mensageiro tem que ser traduzido para mostrar o que tinha naquele código secreto. Vem comigo. Então, esse mensageiro agora, lá dentro das nossas organelinhas, ó, vai lá nos famosos ribossomos, organelas, que são as sedes lá que ocorre a síntese proteica, ele sofre um processo chamado tradução. Ou seja, o código que foi escrito no mensageiro mostrará realmente quem é. Beleza? E como é que é feita essa tradução, Mário? Dá teu show para mim. Essa tradução, lá nos ribossomos, ela é feita pelo famoso RNA transportador. Qual o nome desse RNA, Mário? É um RNA cuja finalidade é transportar. Pergunte quem? Os aminoácidos, tio, eu sei. Isso aí, garotão. Os aminoácidos, para que eles sejam montados na sequência que o mensageiro trouxe, e assim a proteína será formada. Então, quando o RNA transportador traz consigo os famosos aminoácidos, beleza? Quem é que vai aparecer aqui ao final? Vai aparecer, meus amores, dá teu show, o famoso polipeptídeo. Mário, o que é um polipeptídeo? É uma proteína. Lembre-se, as proteínas, esse polipeptídeo pode ser uma proteína ou pode ser uma proteína, só que numa forma específica de proteína, chamada enzima. Então, o que é esse polipeptídeo? No fundo, é uma proteína que pode ser enzimática ou não enzimática, professor. Ah, que legal! Mas aí tu pergunta, e daí? E daí, chuchu? E daí que esse polipeptídeo dá teu show, vral, através de sua ação bioquímica, ele fará com que seja o que? Vai, determinado dá teu show, fenótipo. Mário, o que é fenótipo? Lá na frente, quando eu mostrar para vocês as aulas de genética, você vai entender que o fenótipo é uma forma científica de falarmos aquilo que o nosso povão maravilhoso chama de característica. Ou seja, o que é um fenótipo? É uma característica sua, seja ela uma característica externa ou interna, seja ela uma característica morfológica ou fisiológica, até mesmo características, acredite, gente, comportamentais. Hoje nós sabemos que traços do caráter, beleza aí? Traços comportamentais também estão cravados na tua molécula de DNA. Olha que show! Então você acabou de entender, Chubi, você que é meu Chubi, o aluno do tio Mário, você acabou de entender que tudo aquilo que nós manifestamos em termos de características, o que na genética chamamos de fenótipos, beleza? Isso está previamente escrito, determinado na nossa molécula de DNA, o quê? Na forma dos nossos genes. Esses genes, que são sequências específicas, codificarão um RNA mensageiro. Esse mensageiro agora todo codificado pela síntese proteica, ele será traduzido. E ao ser traduzido, meus amores, vai produzir um polipeptídeo, que é uma proteína não enzimática ou uma proteína enzimática, e a ação bioquímica desse polipeptídeo, dessa proteína, dessa enzima, vai determinar cada uma de nossas características, os nossos fenótipos. Dele. Cara, que show! Ou seja, tudo que nós somos está previamente descrito na molécula de quê? DNA. Bele. Mário, tem uma coisa esquisita aí que tu não falou pra mim, Mário. Tem um negócio feio aí. Vem comigo, dá uma olhada. Vem comigo na tela de novo. Olha aqui. Isso aqui é uma chamada para uma outra aula. Se liga. Tu tá vendo aqui, ó, que o DNA, ele se autoduplica. Ele faz transcrição, é quando ele produz o RNA. Agora tem uma seta voltando aqui, ó. Se liga na quebrada. Uma tal de transcrição reversa. Dispara o teu alarme. Pem. Ativa o sininho. Manda o teu desejo. Mário, me explica numa outra aula que diabo é transcrição reversa? Cara, olha só que legal. A transcrição reversa é algo que alguns vírus podem fazer. São vírus de RNA
que conseguem, acredite, através do RNA, produzir um DNA temporário. Mas isso é um assunto para aula de vírus. Quer uma aula sobre vírus? Quer uma aula sobre os famosos retrovírus que possuem enzima transcriptase reversa? Pede lá nos comentários. Entra no canal, assina o sininho, ativa o sininho, que aí o titio vai preparar uma aula para tu. Beleza? Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o código, não é isso? Essa aqui é o nosso dogma central e vamos resolver. Vamos ver o que esse cara está pedindo, Mário. O que ele quer em cima do dogma central. Beleza? Vira a tela aí e vamos ver o que a questão pede. Olha que legal. Ele diz assim, com base nas informações da imagem e considerando que o processo está ocorrendo em uma célula somática, ativa o alarme. Nós temos dois tipos de célula. Células somáticas, diga para mim, soma é corpo. São as células que formam o nosso corpo, esse corpício que você está vendo aqui. Beleza? Células que compõem o tecido muscular, nervoso, sanguíneo, ósseo, epitelial. Células que formam o nosso corpo. As células reprodutivas são aquelas células da linhagem gamética que produzirão espermatozoides, óvulos, etc. Então ele quer que você pense em células somáticas, células dos nossos tecidos, aquelas que formam o nosso corpo. Então olha só, com base nas informações da imagem, considerando que o processo está ocorrendo em uma célula somática, em interfase, dispara o alarme de novo. Mário, tu tá deixando um monte de dica aí para eu pedir mais aula. Lógico, papai, eu quero estar contigo o ano todo, chubi-chubi. Você quer saber o que é interfase, o que é divisão celular, o ciclo celular? Pede lá, pede uma aula de divisão celular. Mas para a aula de hoje, vem comigo. O que é interfase, galera? É um momento em que a célula não está se dividindo. Você sabe que a célula tem dois momentos na vida dela. A interfase, que é o período em que ela não se divide, está em pleno funcionamento, atividade metabólica bombando. E temos a divisão celular, que é o processo pelo qual as células produzirão novas células. Beleza? Então vamos pensar assim. Eu tenho uma célula que forma o meu corpo. Essa célula não está em divisão. Ou seja, ela está simplesmente trabalhando na sua função celular de montagem no meu corpo, está tudo bonitinho, dogma central funcionando, DNA mandando mensagem através do RNA, formando proteínas, para que tudo funcione. Beleza? Então vamos às alternativas e ver o que ele quer nessa parada. Vem comigo, olha só. Na letra A ele diz assim, na etapa 2, volta a tela, por favor, para a gente ver a etapa 2. Etapa 2 é a transcrição. Pensa, etapa 2, DNA está produzindo RNA. Vai para a alternativa. Na etapa 2 pode ocorrer o aumento da fita de RNA. Momento cultural. Quando eu disser momento cultural, eu vou fazer assim, ó. Aí tu faz aí na tua casa. Porque nós vamos falar uma coisa bem interessante. Vem comigo. O que é uma fita de RNA? Vai. É um pedaço do DNA específico. Então, se eu estou abrindo o DNA para produzir um RNA, eu não tenho por que aumentar esse RNA. Porque eu abro o DNA, vai exatamente do tamanho do gene que deverá ser transcrito. Então, quando ele diz na letra A, ó, na etapa 2 pode ocorrer aumento da fita de RNA, diga aí, balança o dedinho, diga no. Bora, todo mundo estilo Amy Winehouse, vai. No. Ih, tá fora, papai. Não pode não, porque o RNA que será produzido, ele é do tamanho exato do gene que eu preciso produzir. Beleza? Letra A, cai fora, vagabundo. Vamos lá, letra B. Nas etapas 1 e 2, geralmente, a ocorrência de erro pode ser fatal. Momento cultural, tem momento cultural de emergência, vai, Vem pra lousa comigo que eu vou te dar uma parada doida sobre esse processo. Vem pra cá. Olha só. Galera, essa letra B, ela tá querendo bagunçar contigo, porque é o seguinte, olha só. Alterações nas moléculas de ácido nucleico podem acontecer. Vamos lá. Isso tem nome. Diga pra mim. O nome dessas alterações são as mutações. Repita para mim que nós vamos ter lá na frente uma aula de mutações, ok? Mutações, repita, são sempre, vai, aleatórias. Elas são naturais, elas são imprevisíveis. Não dá para você dizer quando, onde e quem sofrerá. E outra, nós temos mecanismos para a tentativa de burlar esses processos mutacionais e corrigir essas mutações. E outra, não esqueça, quando a gente fala mutação, é sempre assim, aí vamos ver o verme mutante que destrói o planeta. Estou falando em mutação. A maioria das vezes, principalmente nos filmes de cinema, os mutantes são seres monstruosos, horríveis. Para, bicho, não é assim não. Olha os X-Men, pô. Os X-Men são gente boa. X-Men, aqueles seres mutantes. Galera, mutações, não esqueça, são aleatórias, são imprevisíveis. Elas podem ser boas, ruins ou até mesmo silenciosas, indiferentes.
Graças às mutações boas é que nós chegamos aqui onde nós estamos hoje. A evolução das espécies depende das mutações. Então, quando você vê a letra B dizendo para você assim, ó, nas etapas 1 e 2, geralmente a ocorrência do erro pode ser fatal, quer dizer o seguinte, aí, cara, a maioria das vezes quando ocorre a mutação eu vou morrer. Para, papai. Muito pelo contrário. Beleza? Muito pelo contrário. Ainda bem que uma boa parte dessas mutações, elas são silenciosas e, na realidade, são boas. Há as mutações ruins que podem levar à morte? Sim, mas eu não posso dizer que esse erro daí geralmente é fatal. Bele? Sai fora a letra B? Tu não me engana não, parceiro. Vamos na letra C. Ele diz assim, ó. Na etapa final da fase 1, os cromossomos apresentam 4 cromátides. Ei, olha para mim, olha para mim. Vamos fazer o seguinte, ô Chuchuzinho, coisa linda do titio. Volta no desenho lá, por favor. Olha só, o que nos mostra? Dá para te me dizer aqui, ó, replicação. Replicação é a duplicação. Se o cara tá duplicando, como é que ele vai ter 4 moléculas no final, doido? Tu tá doido? Duplicação do DNA. Uma molécula virou 2, não 4. Tu tá belê. Fechou? Vem comigo na alternativa para a gente ver qual é o erro. Olha só, no final da fase 2, os cromossomos apresentam 4 cromátides? Não. Cada cromossomo é uma molécula de DNA. Não é isso com sua molécula duplicada. Beleza aí? Então, está errado. Um cromossomo vai ter 2 moléculas e não 4. Beleza? Está errado. Mas então a resposta correta é a letra D? É. Mas olha só a tentativa de pega. Presta atenção no serviço, que essa letra D vai te jogar para a próxima questão, onde eu vou falar para você do código genético. Se liga. Na etapa 3, a proteína formada pode corresponder à sequência de um gene? Mário, vem na lousa comigo. Olha aqui na lousa. Vem para cá. Mário, o que foi que eu falei para você? Que quando eu tenho um gene, beleza? Que é uma sequência de DNA específico para a produção de um RNA mensageiro, esse mensageiro vai virar um polipeptídeo. Beleza? Então, Mário, por que ela está errada? Porque ele diz que pode virar o que um gene queria. Beleza? Por que esse pode estar bem colocado? Porque, às vezes, ao longo do processo, pode ter uma muta. Então, ao poder ocorrer uma mutação, beleza? Nem sempre aquele gene original do DNA vai ser o que realmente ele queria aqui na ponta. Então, perceba, eu tenho as mutações, eu posso fazer o processo todo bonitinho, mas caso uma mutação aconteça, o produto final pode não ser o esperado. Beleza? Então foi por isso, galera, questão muito cheia de detalhes, foi por isso que a resposta ficou sendo a nossa letra D maravilhosa. Beleza? Resuminho dessa questão, resuminho do dogma central. O que é o dogma central? Fala pra mim, maluco doido. É a vida se processando. Tudo está previamente escrito na molécula de DNA, o quê? Ela produz um mensageiro que está na forma de RNA, porém é o próprio DNA codificado. E aí chega o momento da tradução. Quando eu traduzo, eu tenho o polipeptídeo. Seja uma proteína não enzimática ou enzimática, a ação bioquímica dessa molécula vai fazer tudo acontecer. Beleza? Esse é o dogma central. É a biologia molecular. É a vida acontecendo. Tamo junto ou não tamo? Biologia, rock and roll, vem comigo. Ativa o sininho. Tem mais coisa? Tem. Bora! Vamos para a próxima questão. É nóis! E aí, então, estão preparados para nós irmos para mais uma questão envolvendo o famoso dogma central da biologia molecular? Vem comigo e dá teu show, você agora presta bem atenção. Nessa questão que eu vou falar com vocês agora, a gente vai mexer com bastante coisas teóricas, mas não esqueça, vou colocar aqui na lousa para você já a medida da necessidade, para você relembrar o dogma central, e a gente vai quebrar essa questão como se fosse um gravetinho fracote, porque você agora é o cara que manja de dogma central. Beleza? Então preste atenção na sua tela agora. Vai! Olha só que questão maravilhosa. Ele diz assim, sobre o material genético, né? Assinale o que for correto. Lembrando que quando ele fala material genético, ele pode falar só do DNA, só do RNA, dogma central, o que ele quiser. Então eu vou ler para você aqui a número 1. Ela diz assim, ó. A duplicação do material genético de eucariotos ocorre durante a anáfase da mitose. Então, antes de nós colocarmos aí verdade ou mentira, vem comigo e dá teu show, dá uma olhada aqui na tela. Olha só aqui a tela comigo, beleza? Mário, perceba que algumas chaves estão nessa questão. Vamos começar assim? Preste atenção. Ele está falando sobre isso aqui, ó. A duplicação do material genético. Quem é que duplica, galera? Nunca esqueça. Quem duplica é a molécula de DNA, o quê?
DNA, beleza? Ela é a molécula capaz de se autoduplicar. Você viu isso ainda agora no dogma central, quando eu mostrei para você na questão anterior. Beleza? Mário, só que é o seguinte, lembra que lá na questão anterior eu citei algumas coisas para você e até disse para você, pô, você quer uma aula mais aprofundada nesse tema? Pede aí nos comentários, ativa o nosso sininho, comente, diga se você achou, Mário, você está muito feio nessa aula. Eu também vou ler seu comentário. Mas a parada dessa questão é a seguinte, preste atenção. Ele fala em duplicação do material genético, primeiro ponto, em eucariontes. Então, bora fazer primeiramente uma diferença básica para você. A gente vai ter mais aulas mostrando para você o que é o eucarionte e o procarionte. Mas pense de cara assim, ó. Indivíduos ou seres eucariontes, né? Versus indivíduos ou seres procariontes. Mário, eu quero que você veja a palavra, ó. Eu, verdadeiro. Carion é núcleo. Eucariontes, aqueles que têm núcleo verdadeiro, são as células que possuem núcleo. Beleza? Então, o DNA, o material genético, está lá dentro. A duplicação, então, ocorre dentro desse núcleo. Beleza? Quando você fala em procariontes, olha o nome. Primitivo, protótipo, primeiro. Pobrezinho, beleza? Carion, ó, carion, núcleo. Carion é núcleo, mas é. Então, procariontes são aqueles que teriam um núcleo desprovido de membrana, ou basicamente uma célula que não tem núcleo. Então, o seu DNA está disperso no citoplasma. Beleza? Então, assim, para começo de conversa, em eucariontes, a duplicação do DNA ocorre dentro do núcleo. Em procariontes, a duplicação do DNA ocorre aonde? No próprio citoplasma. Só que a questão ela especificamente diz que essa duplicação, volta lá, dá uma olhada lá na número 1, dá uma olhada agora aí na tua tela, olha só. Ela diz assim, ó, a duplicação do material genético de eucariotos, ou seja, aquela que ocorre dentro do núcleo, ocorre durante a anáfase da mitose. Aí, vem comigo na tela de novo. Aí vem para o segundo ponto. Você tem que entender que existe o que nós chamamos de ciclo celular. Nós comentamos também isso na resolução da primeira questão. O ciclo celular é o ciclo de vida de uma célula. E Titio falou para você o seguinte, vai, a célula tem dois momentos em sua vida. Ou ela está em intérfase, ó, que é o período de não divisão, beleza? Lembrando que na aula de hoje eu vou apenas dar aquela citação para resolver a questão, mas se você quiser, Titio vai preparar uma aula louca de ciclo celular para você, beleza? Vem comigo. Na intérfase a célula não se divide e nós temos o período de divisão celular. É quando literalmente as células estão se reproduzindo, formando novas células. Beleza aí? Então, a pegada da questão é essa. Em qual dos dois momentos ocorre a duplicação do DNA? Galera, a intérfase ela é dividida em 3 períodos. Período G1, onde você vai ver um aumento da síntese proteica. Não esqueça, darei uma aula, se você quiser, uma aula específica de ciclo celular para você destrinchar isso daí. Nós temos um período S e nós temos o período G2. Esse G, galera, vem do inglês gap, que significa intervalo. Então, seria assim, ó, primeiro intervalo de tempo durante a intérfase, segundo intervalo de tempo durante a intérfase. E entre esses dois intervalos temporais, nós temos o período S. Mário, o que é o S? O S vem do inglês síntesis. E é justamente chamado de período S, o período de síntese, que é o período em que ocorre a duplicação, ó, aqui ocorre a duplicação do DNA, o quê? Então o erro grave dessa número 1 é dizer que a duplicação do material genético ocorre durante a anáfase. Sabe por quê? Porque durante a divisão celular, dá teu show, olha para mim, dá teu show. Durante a divisão celular, seja ela uma divisão equacional, que é aquela em que a célula divide, formando células filhas com o mesmo número de cromossomos da mãe, ou uma reducional, como é no caso da meiose 2, onde a célula reduz o número de cromossomos pela metade, toda divisão celular apresenta as famosas 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Ele está dizendo, galera, que a duplicação ocorreria na anáfase. Está errado, porque a duplicação ocorre durante o quê? O período S da intérfase, fora da divisão o quê? Celular. Beleza? Mário, eu sempre achei isso aqui tão ruim, Mário, não é legal. Vou fazer o seguinte. Você é acostumado a ver biologia de várias formas, mas aqui, apesar de eu estar mostrando essa aula para todo o Brasil, você sabe que aqui em Manaus, aqui no Amazonas, nós temos o boi-bumbá. Eu sou particularmente caprichoso, né? Nada contra o garantido, mas eu sou caprichoso.
Então aqui a gente costuma dar aula de biologia fazendo toadas de boi. E se você quiser a aula de divisão celular, olha que legal, isso aqui é um chama, isso aqui é um chama. Olha, você resolveria essa primeira alternativa só cantando uma musiquinha que eu chamo de o quê? Ritmo celular. Aqui em Manaus, nós temos uma música chamada Ritmo Quente, que diz assim, ó: no ritmo quente você vai dançar, preste atenção no que vou ensinar. Veja um passinho, dois pra lá e pra cá, é boi bumbá. E aí o tio Mário criou uma paródia que a primeira estrofe já mata a questão. Quer ver? Olha o que ela diz. Para aprender divisão celular, preste atenção no que vou ensinar. Veja na interface vai duplicar o DNA. Uou! Era só cantar a primeira estrofe que você já matava um como errada, porque se é durante a interface, não pode ser durante a divisão celular, a duplicação do DNA número 1 é errada, porque ele disse que ocorreu na anáfase. Isso está errado. Quer uma aula de divisão celular? Quer aprender biologia cantando? Vai lá nos comentários, diz se gostou, assina o sininho, ativa o sininho e pede que a gente vai fazer para você. Número 1 errada, cai dentro da número 2. Mostra na tela de novo, vai na tua tela agora e lê a número 2 comigo. Ele diz assim: entende-se por gene o segmento de DNA capaz de codificar um RNA. É lógico, porque você lembra no desenho anterior? Olha comigo aqui na tela, na lousa agora aqui, ó. Lembra que na questão anterior, o desenho para ti o dogma central? O que tem no DNA? No DNA dá teu show. A genes. E tio Mário falou para ti o quê? O que é um gene? Um gene nada mais é do que o segmento específico do DNA, o quê? Que vai, através do processo chamado de transcrição, produzir uma molécula de RN, o quê? No nosso caso da síntese proteica, um RNA mensageiro, que vai dar origem a uma proteína por tradução. Beleza? Então, dá uma olhada na tua tela aí. A número 2 só pode estar correta. Por quê, Mário? Porque a número 2 me fala que um gene nada mais é do que uma sequência específica do DNA capaz de sintetizar uma molécula de quê? RNA. Alright, everything's alright. Número 2, correta. Beleza? Então vem comigo para a próxima alternativa. Vamos ver o que ela fala. Dá uma olhada na tua tela agora e vamos ler a próxima alternativa. Ele diz assim: em um gene ativo, a RNA polimerase está complementando os desoxirribonucleotídeos da região codificante com ribonucleotídeos complementares e realizando ligações fosfodiéster entre eles. Galera, olha para mim, olha no meu olho. Olha nos olhos do titio. Não olha muito fundo que é para você não se apaixonar. Galera, essa questão é de um nível de conhecimento monstruoso. Beleza? Pergunte por quê. É simples. Você sabe que o DNA é o responsável pela produção das moléculas de RNA. Dá uma olhadinha aqui na tela. Como é que isso acontece? Olha só. Você tem aqui uma molécula de DNA. Sonoplastia aí. Você vai. Aqui estão as pontes de hidrogênio unindo, beleza? A fita de um lado com a sua complementar. Vamos botar uma sequência aqui, ó. CAG. Que serão complementados por quem? Vai, diga. GTC. Beleza? Só para você ter uma ideia. Entrará em ação aqui uma enzima chamada, já que eu quero fazer a transcrição, já que eu quero produzir um RNA, entrará em ação aqui a enzima que ele fala na questão, a RNA polimerase. O que vai acontecer? A polimerase, faz a sonoplastia aí, ela rompe as pontes de hidrogênio e a molécula de DNA, se abre. Tudo bem? Mário, eu vou copiar o lado de lá, onde eu tenho o C, o A e o G. Perceba que o G, o T e o C estão aqui só aguardando. Quando essa RNA polimerase abre, ela vem agora pegando nucleotídeos de RN, o quê? A, que estão livres, e vai ligando aqui, ó, para produzir o tal do RNA desejado. Lembra na outra aula que eu falei de ácidos nucleicos? Vai na citosina, eu ligo guanina. Na adenina, como aqui é RN, o quê? A, vou ligar uma uracila. Aqui a guanina, olha para mim, vai ligar uma citosina. Então, Mário, não dá tudo certo? Aparentemente está tudo certo. Ó. Polimerase abriu, polimerase pegou, polimerase começou a ligar.
Só que o que vai unir essa fita de RNA informação, a fita de DNA, é essa ligação aqui, ó. E essa ligação aqui, galera, não é a fosfodiéster. Caramba, Mário, eu não acredito! Lembra? Vai lá na aula anterior, que eu mostrei para você os ácidos nucleicos. Beleza? A ligação que liga uma base nitrogenada a outra base nitrogenada não é fosfodiéster, é a famosa ponte, de o quê? Hidrogênio. Isso faz com que essa alternativa que nós estamos analisando esteja totalmente o quê? Errada. Mário, tu lembra para mim quem é a fosfodiéster? Lembro. A fosfodiéster é aquela que vai pegar o nucleotídeo de cima e vai ligar esse nucleotídeo de cima, através da pentose e do fosfato, ao nucleotídeo de baixo. E a questão ela é bem clara. É bem clara. Ela está falando dessa ligação entre as bases nitrogenadas. Dá uma olhada na tua tela. Dá uma olhada. Olha aí. Só na tela agora. Olha para a tua tela. Olha para a tua tela. Vem comigo. Número 4. Ó. Em um gene ativo, a RNA polimerase está complementando os desoxirribonucleotídeos, ou seja, completando o DNA da região codificante com ribonucleotídeos, com RNA complementares e realizando ligações fosfodiésteres entre esses nucleotídeos de DNA e de RNA. Ou seja, eu estou ligando, olha aqui na lousa, as bases nitrogenadas. Então a ligação é ponte de hidrogênio. A única coisa errada aí, galera, é a palavra fosfodiéster. Bele? Vem comigo, questão top, hein? Vamos no próximo item? Vamos no próximo item da questão? De novo, olho na tua tela. Vai! 8. Toda mutação em genes que codificam proteínas em eucariotos altera a sequência de aminoácidos na proteína codificada nesse gene. Momento cultural, olho no meu olho. Hoje tu tá olhando demais pro meu olho. Cuidado para não se apaixonar. Olha para mim. Galera, presta bem atenção. Essa alternativa, ela está errada. Pode botar errado. E ela vai ser o quê? Ela vai ser o gancho para a próxima questão. Sabe por quê? Porque na próxima questão eu vou destrinchar para ti o que é o código genético. Beleza aí? Da onde vem essa história de código genético? Como esse código é utilizado para que os ácidos nucleicos se comuniquem conosco. Beleza? E existe uma coisa que nesse código são as duas grandes propriedades do código. Primeiramente, você vai ver que o código genético ele é universal. Mário, o que significa isso? Meu irmão, não me interessa se você é procarionte ou eucarionte. Bactéria, arqueia, protozoário, uma formiga, um gato, um cachorro, um periquito, uma barata ou tu. Não me interessa. Todo e qualquer ser vivo terá suas proteínas formadas, construídas pelos mesmos 20 aminoácidos diferentes que existem no mundo vivo que nós conhecemos hoje. Então, há apenas 20 aminoácidos diferentes. Tudo bem? Esses 20 aminoácidos vão construir qualquer proteína de qualquer ser vivo. O que vai diferenciar a proteína ser do mário, de uma barata ou de uma ameba é que esses mesmos 20 aminoácidos serão construídos, montados, em sequências e quantidades diferentes. A bactéria usa o mesmo aminoácido que eu uso para montar uma proteína, meu chubi-chubi. Só que ela usa esses aminoácidos em quantidades e sequências diferentes e únicas. Então, é a sequência de aminoácidos que vai dizer se é bactéria, gato, cachorro, gente, Beleza? Esse é o primeiro característica do código. Ele é universal. Todo ser vivo vai se utilizar do mesmo código. Beleza? Fechou. É comigo a bronca. Vem comigo. E a segunda propriedade? O código genético é degenerado. Ou seja, nós vamos ver já, na próxima questão, eu vou te mostrar e vou destrinchar esse código para você, que nós temos 20 aminoácidos que serão representados por 64 trincas de bases nitrogenadas. Ou seja, se eu tenho 20 aminoácidos, mas tenho 64 trincas codificadas, o que significa isso? Significa que, às vezes, o mesmo aminoácido pode ter mais de uma trinca para codificá-lo. Beleza? Então, quando você tem o mesmo aminoácido sendo portador de 2 ou 3 trincas que podem codificá-lo, o que significa? Que, às vezes, uma mutação pode trocar uma base nitrogenada por outra, só que, ao trocar uma base nitrogenada por outra, eu posso continuar tendo uma trinca que refere-se ao mesmo amino ou quê? Ácido. Ou seja, apesar da mutação ter acontecido, essa mutação não deu em mudança alguma
Por quê? Porque eu troquei a base, mas a trinca continuou, mesmo sendo diferente do mesmo aminoácido. Então, a ordem da proteína não vai ser mudada. Então, quando ele afirma, dá uma olhada na tua tela e leia de novo comigo. Quando ele afirma que toda mutação em genes que codificam proteínas em eucariotos altera a sequência de aminoácidos na proteína codificada nesse gene, agora olha de novo para o meu olho. Ele está errado por quê? Porque ele não lembrou que existe uma propriedade do código chamado código degenerado. Então, às vezes, eu altero a sequência, eu altero a base nitrogenada do aminoácido, só que essa alteração dá uma sequência que continua sendo do mesmo aminoácido. Logo, não vai haver alteração na proteína. Beleza? Então, diga, toda vez que eu altero a sequência de um aminoácido na proteína em sua base nitrogenada, isso daí sempre vai dar no erro proteico? Nem sempre, porque o código é degenerado. Beleza? Então, essa daí está errada. Vamos para a última alternativa dessa questão para a gente ir para uma próxima destrinchar o código genético. Dá uma olhada na última, olha a tua tela. Vamos lá. Eucariotos se distinguem de procariotos, nesse quesito, por possuírem estonas associadas ao DNA, formando a famosa cromatina. Vem comigo e dá teu show. Cara, essa questão, olha no meu olho de novo, olha aqui no nosso quadro. Essa questão é maravilhosa, cara. Ela é cheia de detalhes. Ela pegou o código genético, ela misturou com o dogma central, ela misturou com o ciclo celular, interfase, divisão celular, ela misturou com mutação, ela misturou, ela exigiu que você soubesse as propriedades do código. Beleza? Então é uma questão maravilhosa. E nessa última, ela vem para uma curiosidade espetacular, que é falando das estonas. Mário, eu vou ter? Sim, meu bebê. Tu vai ter uma aula especial em que eu vou mostrar por que o DNA dos eucariontes ele se espiraliza, desespiraliza, formando as duas formas da cromatina, a eucromatina, a heterocromatina, beleza? E você vai entender que estona, repita comigo. Mário, repete depois do titio. Bora, chubi-chubi, vem comigo. Estona é proteína que só existe em eucariontes. Essas estonas têm a função de espiralizar, faz a sonoplastia, desespiralizar a molécula de DNA, o quê? Então, isso significa que em eucariontes eu posso ter espiralização e desespiralização da molécula de DNA. Beleza aí? Formando aquelas estruturas famosas chamadas cromossomos, por exemplo. Beleza? Ao longo do ciclo celular. Já nos procariontes, não há essa espiralização. Então, a última alternativa ela está correta porque ele fala das estonas e diz que as estonas são moléculas proteicas que são associadas ao nosso DNA apenas nos eucariontes e é graças a essas estonas que eu espiralizo a molécula de DNA, formando, não é isso, a famosa cromatina que pode estar desespiralizada, eucromatina, espiralizada, heterocromatina e assim por diante. Olha para mim. Tu curtiu essa questão? Cara, essa questão foi cheia de gatilhos, essa questão foi cheia de pegadinhas, mas é para isso que esse canal existe, galera. A gente vai pegar questões que parecem ser difíceis e nós vamos mostrar a luz para você. Então, você que está aqui no nosso canal, Centro de Estudos Evolução Amazonas, não é isso? Ative o sininho, comente, cara. Dê o seu like, não é isso? Entre em contato com a gente, bota lá o que tu queres. Ai, Mário, eu morro de dificuldade nesse tema, me ajuda! Eu vou te ajudar. Os professores de evolução estão aqui para te ajudar, beleza? Não esquece disso, bora para cima, vem para o nosso canal que aqui nós vamos te ajudar a detonar nas provas do vestibular do universo. Mário, eu vou fazer o vestibular em Marte. É comigo a bronca. Beleza, beleza? Então a gente vai para uma próxima questão. Dá uma olhada lá na tua tela. E aí, galerinha, estão gostando da aula de hoje? Vamos então para mais uma questão show de bola, onde eu vou dar aquela destrinchada básica para você ter o entendimento do que é o código genético. Vamos resolver. Essa questão ela tá cheia de pegadinhas, beleza? Mas a gente vai dar aquela mãozinha para você, destrinchando o código genético. Vamos resolver a questão e aí você diz lá se você quer uma aula mais aprofundada nesse assunto, se você quer mais e tudo que você quiser de nós. Manda lá nos comentários que a gente vai destruir a biologia e todas as outras matérias com os professores da equipe de evolução. Beleza, beleza? Dá uma olhada então na tela, vamos ler a questão, vamos ver o que ela pede. Vira lá, vai! Ele diz assim, a molécula de RNA mensageiro é sintetizada no núcleo, já falamos isso aí, transcrevendo a sequência de bases de uma cadeia de DNA. O RNA mensageiro no citoplasma, então,
vai se ligar ao ribossomo, onde se dá a produção de cadeias polipeptídicas ou peptídicas, que são as proteínas. Considerando esse tema, analise a figura e as proposições a seguir. Aí você tem aí uma figura e alguns números estão sendo mostrados. Nós temos aí o número 1, nós temos aí o número 2, nós temos aí o número 3, o número 4, o número 5. Para você pegar essa questão e detonar legal, olha aí a imagem que você está vendo na tela, né? Eu vou aqui preparar um pequeno resumo na lousa para você entender pontos importantes, não é isso, dessa questão que envolve a síntese de proteína e o código genético especificamente. Beleza? Então você vai virar agora para a nossa lousa aqui, vira para a lousa aí, olha aí, ó. Olhou para mim, vem comigo e dá teu show. Vamos dar uma destrinchada no que você precisa saber. Vem comigo e dá teu show para essa questão ser detonada. Vamos lá? Ó, continuamos falando do dogma central, porque afinal de contas, nós estamos vendo o quê? Dá teu show para mim. Nós estamos vendo, vai, a molécula de DNA, o quê? A, sintetizando por transcrição, ó, uma molécula de RNA mensageiro, e essa molécula de RNA mensageiro, VRAL, por um processo chamado de tradução, está produzindo o nosso polipeptídeo, que é a nossa proteína. Beleza? Então, a molécula de DNA tem uma sequência específica que é justamente a mensagem daquele polipeptídeo. Ela é transformada primeiro no mensageiro, que é o próprio DNA codificado, e ao longo da tradução, esse polipeptídeo vai ser produzido. Mas para você entender tudo isso, nós temos que entender um pouco mais sobre o código genético. Então, Mário, o que eu devo saber sobre o código genético? Primeiro ponto é a linguagem dos ácidos nucleicos. Beleza? São as trincas do DNA que serão transformadas em mensageiro e, ao serem traduzidos, formarão as trincas nos aminoácidos da proteína desejada. Beleza? Então, eu já sei que a linguagem dos ácidos nucleicos, número 2, ocorre em trincas. Beleza? Ocorre em trincas que representam os aminoácidos existentes. Já que eu falei desses aminoácidos, Mário, o que eu sei? Vai, 3. São 20 aminoácidos diferentes. Representados em 64 trincas. Beleza? Lembra que eu falei para você na última aula? Se eu tenho, na última questão que eu fiz agora, se eu tenho 20 aminoácidos e o código genético é um código em trincas, e eu tenho 64 trincas, o que eu tenho aqui? Obviamente, às vezes, o mesmo aminoácido, beleza, vai ter mais de uma trinca para codificá-lo. Isso daí faz parte de uma das propriedades do código. Então, vamos aqui para o número 4. O código genético é, lembra? Falei para você na última questão. Ele é universal e ele é degenerado. Bora lembrar. Universal. O código é o mesmo para todo e qualquer ser vivo. Todo e qualquer ser vivo produzirá suas proteínas das mais diversas usando combinações dos mesmos 20 aminoácidos. Beleza? Só que em números e sequências diferentes na construção da proteína. Ele é degenerado, ou seja, o mesmo aminoácido pode ter mais de um código, mais de uma trinca para codificá-lo. Mário, essas trincas têm nome? Tem. Venha comigo e dá teu show. Continua comigo aqui, ó. Quando me empurraram, vocês viram? Vocês viram? As forças universais me empurraram. O que é isso? Será que elas estão dizendo, Mário,
faz essa aula de código, porque essa daí pode ser uma questão do Enem desse ano. Será que eu estou recebendo as mensagens? Vem comigo e dá teu show. Vamos lá, olha só. Quando essa trinca, tá? Quando essa trinca de bases nitrogenadas, é uma trinca, vai no DNA, isso aqui equivale a um amino ou quê? Ácido. Por quê? Porque trincas de DNA são trincas que equivalem aos aminoácidos. Beleza? Continua comigo e dá teu show. Quando esse DNA vira RNA mensageiro, essa trinca do DNA, quando ela vira agora, por transcrição, um RNA mensageiro, olha que coisa bonita. É nesse momento que essa trinca, galera, será chamada de códon. Olha que bonito, galera. Sabe por que códon? Por quê? Porque é o DNA na forma codificada. Beleza? Você lembra que para traduzir esse mensageiro, nesse códon será inserida uma trinca. Trinca esta que vai estar no famoso RNA transportador. Por isso que essa trinca do RNA transportador, galera, você lembra? Ela é chamada de quê? De anticódon. Por que anticódon? É contra o códon? Não, é a tradução do códon. Beleza, meus amores? Beleza? Então, essa é a linguagem. Trinca de DNA é representante do aminoácido. Essa trinca no mensageiro é o códon, que representa esse aminoácido, só que na forma de RNA mensageiro. E a trinca do transportador é o anticódon, que está traduzindo, não é isso, aquela mensagem na produção da proteína. Tudo bem? Mais algumas outras curiosidades que são importantes para nós entendermos o código. Olha para cá, que show de bola, eu vou te mostrar agora. Vai! Tu lembras que são 64 trincas? Beleza. Maria, o que é que eu posso saber daí? Vamos lá. Dessas 64 trincas, momento importante, diga pé, 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 pé. Dessas 64 trincas, 3 não codificam. Beleza? Por isso que nós chamamos de códigos stop. Ou códigos, de parada. Beleza? São 3 trincas, meus amores, que não significam, não representam nenhum aminoácido. E elas estão sempre no final do mensageiro, que vai levar a mensagem da proteína que deverá ser produzida. Elas estão ali indicando justamente o quê? Galera, aqui ninguém se encaixa, não tem aminoácido que se encaixa aqui. É por isso que é stop. Elas estão ali indicando o final, beleza? Tá? Da síntese proteica. Mário, e quem são esses códigos stop que estão lá no famoso RNA mensageiro? Os códigos stop são 3, ó. UAA, diga UGA, diga UAG. Beleza? Essas 3 trincas aqui não codificam aminoácidos. Então, o que acontece? Quando elas estão lá no RNA mensageiro, eu venho sintetizando a proteína, quando chega numa dela, não tem como encaixar, aí a síntese acaba. Beleza? Mário, eu vou ter que saber esse negócio aqui, eu vou ter que saber isso daqui. Tem. Mas eu não gosto de decorar. Então diga, você, mulher poderosa, você tem que estar sempre com as suas unhas pintadas, e pintar de vermelho toda mulher pinta. Então, se você é uma mulher poderosa, diga assim, unha azul assusta. Porque você sai do convencional. É doido, mas funciona. Diga, unha azul assusta. Beleza? Toda grande mulher tem sempre uma grande o quê? Amiga. Então, ó, unha azul assusta. Toda mulher poderosa tem o quê? Uma grande amiga. Mas se ela é tua amiga, ela se sente de casa. Por isso que ela é uma amiga gaiata. Beleza? Então unha azul assusta. Todas vocês têm uma grande amiga. E se ela é tua amiga mesmo, ela é uma grande amiga gaiata. Uma amiga gaiata. Pronto. Então não esqueça, se tiver o AA, o GA e o AG, não significa nada, isso é um código stop. Beleza?
Fechou, meus amores? Vem comigo e dá teu show. Desses 61, já que 3 não codificam, 61 trincas que codificam, beleza? Dessas 61 que codificam, uma delas é chamada start, ou seja, código de início. Beleza? O que significa isso? Se eu tenho trincas para parar a síntese, eu tenho uma que vai ser a chave da ignição, que vai dar início à síntese. E esse código start, olha para cá, presta atenção que isso daqui ele pede em prova. Tudo bem? Eu vou apagar desse ladinho aqui. Enquanto eu apago, tu toma uma aguinha? Vai tomando uma água aí, que é para a gente botar esse código start bem legal, bem aqui. Você já tem tudo isso na sua aula. Vem comigo. Mário, quem seria, meus amores, catbacks, everybody, hang loose, hang flairs, everybody? Quem seria, Mário? O código start, aquele que vai dar início em todo RNA mensageiro à síntese de proteína. Então, a trinca start, não é isso? É a trinca que codifica o aminoácido metionina. Olha para cá, lembre-se disso, metionina. Então, Mário, quer dizer o quê? Que toda proteína existente no planeta, o primeiro aminoácido dela é metionina? Cuidado! Olha no meu olho agora, olha no meu olho agora. Não, é assim, ó. Nem toda proteína começa com metionina. Tudo bem. Mas não me interessa. Na hora que ela for ser produzida, quem é que vai puxar o bonde? É a metionina. Eu sempre uso metionina para dar o start e puxar a proteína. Quando a proteína está produzida, está formada, o que acontece? Se a proteína em questão que eu realmente quero, ela tem realmente o seu primeiro aminoácido metionina, beleza. Ele foi usado como start e ele fica, já que ele é o primeiro aminoácido mesmo. Mas, Mário, eu sintetizo uma proteína em que o meu primeiro aminoácido não é a metionina. O que acontece? Eu uso a metionina para puxar o bonde. Quando a proteína está pronta, eu tiro a metionina. Obrigado, dona metionina. Você puxou o bonde. Você puxou a síntese proteica. Você já fez seu trabalho. Muito obrigado. Você agora está solta para fazer novamente. Te amo, tá? E a proteína está pronta. E a metionina, que não fazia parte, nesse caso, como primeiro aminoácido, e foi usado apenas para puxar o bonde, a proteína está pronta. Deu para sacar? Então, assim, não me interessa o que vai acontecer. Em nós eucariontes, vem para cá, quem é o aminoácido que puxa o bonde? Metionina. Ele é o código start. Ele é o código que vai dar início a toda e qualquer síntese proteica. Tudo bem? Se a proteína em questão começar com metionina, ela puxa e fica. Se a proteína em questão não começar com metionina, ela puxa, depois de pronto ela sai e a proteína está pronta. E aí? Beleza? Mário, eu tenho que saber que código é esse? Sim, vem para cá, dá teu show. Olha aqui. Mário, quem é metionina? Olha só. A metionina em trinca de DNA é o famoso TAC, é o TAC. Mas a metionina, quando esse DNA vira RNA, ou seja, a metionina em trinca de RNA mensageiro, ou seja, em códon, a metionina quem é? Transforma T-A-A-U-C-G. Beleza? Mário, tu sempre tem macetinho para mim. Tenho mais uma vez. Lembrou? Para você nunca mais esquecer as trincas stop, vai. Unha azul assusta. Uma grande amiga. Todos nós temos uma grande amiga. E essa amiga, só porque é amiga, o que ela é? Ela é uma amiga gaiata. Beleza? Pronto, nunca mais tu vai esquecer. É um macetinho meio bizonho, mas tá valendo, papai. Brinca que a coisa fica legal. Mari, como é que eu vou saber como é o código start? Meu irmão, olha para mim. Olha aqui no meu olho. Tu não quer começar alguma coisa na tua vida? Quem quer começar alguma coisa na vida, meu irmão? Não tem medo de nada, não. Beleza aí? Então, se você quer começar algo na vida, o que você faz? Você
mete a cara. E taca o pau! Então, se eu quero começar, eu meto a cara, que é o quê? Mete! A abreviação de metionina. Eu meto a cara, pá! E taco o pau! Então, se eu meto a cara, se eu começo com a metionina, eu taco o pau. Se você mete a cara e taca o pau, você tem o início. E se você tem o início, é simples resolver a questão. Beleza? Código genético é show de bola, cara. É tranquilo, vamos para cima da questão. Então, vamos ver o que ele fala. Dá uma olhada na tua tela para a gente ver o que está certo e o que está errado. Vai! Ele diz assim. Primeiro ele diz assim, ó. O aminoácido metionina 1, se você olhar lá no 1, né, é justamente o aminoácido que está puxando o bonde, é trazido ao ribossomo pelo RNA transportador, cujo anticódon é o UAC, o número 2, complementar ao códon AUG no RNA mensageiro. Cara, olha o que isso daqui é específico, beleza? Dá uma olhada aqui na lousa para mim. Ele diz o seguinte, o aminoácido metionina, bem, se ele é metionina, se ele fala em aminoácido, ele é o quê? Ele é o TAC. Beleza? Ela diz assim, ó, dá uma olhada na tua tela, fica na tua tela. Ele é trazido ao ribossomo pelo RNA transportador, cujo anticódon é UAC, complementando o código AUG no mensageiro. Então, olha só, vem comigo. Se eu tenho aqui, agora na lousa, se eu tenho aqui o TAC, esse TAC no DNA fez um RNA mensageiro com a sequência o quê? Ó, TAAUCG. AUG, que realmente é o códon de início. Mário, qual é o transportador que se encaixa exatamente aqui? No A encaixa o quê? O U, no U encaixa o quê? O A, no G encaixa o quê? O C. Então ele diz, ó, o aminoácido metionina, TAC, ele tem como códon no mensageiro AUG. E quem se encaixa no AUG é o transportador UAC, trazendo quem? A metionina para a montagem da proteína. E ele dá essa sequência na questão, no desenho. É o que está mostrando. Então, clica aí para mim. Essa primeira, tá verdade ou tá mentira? Vai, clica. Verdadeiro. Tá em cima de tudo aquilo que eu falei aqui, ó. Beleza? Mas, Mário, que questão fuleiragem, como a gente diz aqui no norte. Ei, mano, tu é fuleiro, mano. Por quê? Se você não souber o que é um código de início, que é metionina, se você não souber o que é um código de término, o que é um anticódon, o que é um códon, você aí, não resolve. Beleza? Curtiu? É nóis. Vamos para a segunda. Vai aí, na tua tela agora. Lê a segunda comigo. Lê a segunda. Ele diz assim, na etapa seguinte da tradução, um segundo RNA transportador, 3, cujo anticódon é complementar ao segundo códon no RNA mensageiro, geralmente onde há uma trinca UAA, UAG ou UGA, dispara o alarme. Ele tá tentando te pegar, mas não vai. Diga, não vai. M. House, vai. No. Mas eu não entendi. Por que eu não posso ter essa como correta? Porque ele cita que a sequência é UAA, olha, UGA e UAG. Ó, unha azul assusta, uma grande amiga, uma amiga gaiata. O que significa isso? Significa que isso aqui, galera, é código de término. Se é código de término, olha para mim agora no meu olho, eu não vou continuar a síntese proteica, ela iria parar ali. E a questão diz claramente, ó, na etapa seguinte da tradução, um segundo RNA transportador 3, cujo anticódon é complementar ao segundo códon do RNA mensageiro, geralmente onde há uma trinca, o A nem a pau, o AG nem a pau e o, não é isso, o GA nem a pau. Por quê? Porque são códigos de término e não de continuidade. Beleza? Não codificam nada. Uhul! Tá legal? Não tá bacana? Você viu que essa questão ela é extremamente cheia de riqueza de detalhes? Então, para saber código, não pode esquecer que é um código de início, é a metionina. Quem é a metionina no DNA? É o TAC. Por quê? Mete a cara e taca o pau. É ali que eu começo. Beleza? Quem são os códigos de término? Unha azul assusta, uma grande amiga, uma amiga gaiata. Beleza? É fácil, cara. Aqui na evolução tudo fica mais fácil. Bora para a terceira. Vai, vem comigo. Olha na tua tela agora. Vai. A terceira diz assim, quando se estabelece uma ligação peptídica entre os dois primeiros aminoácidos, o transportador do primeiro aminoácido é liberado. Você vai ver aí no desenho que o número 4 está sendo liberado.
beleza, no citoplasma. Beleza aí? Sim, à medida que eu ando, clica aí para mim, é verdade ou é mentira isso, galera? É verdade ou é mentira? Lógico que é verdade. Se eu usei o transportador, usei, encaixei o aminoácido, vai, tchau. Muito obrigado pelo seu serviço. Beleza? Eu uso e vou depois usar esse transportador numa outra síntese proteica. Ele é liberado sim, o desenho está te mostrando isso. Beleza? É nós na quebrada. Vamos para a próxima, vai. Vem comigo na tela. Olha a tua tela aí, vai. A próxima ele diz assim: o final da tradução ocorre quando uma leitura, né, ou na leitura da mensagem genética se chega a um código de parada, número 5. A saber, UUG, UUA, GUA. Mentira! Olha na lousa, olha aqui, ó, olha aqui, ó. Nenhum dos três que ele cita aí é código de parada. Para ser código de parada é UUA, unha azul assusta. UGA, uma grande amiga. Vai, UAG, uma amiga gaietinha. Beleza? Então tá errado, pai. Tá errado por quê? Estaria certo se ele tivesse colocado aí os códigos de término reais. E ele não colocou. Beleza? E agora, bicho, se liga na quebrada. Essa última, ela não é punk não. Mano, essa aí é estratosfericamente tentando te detonar. Vem comigo e dá teu show. Leia comigo. 61 códons corresponde aos aminoácidos que compõem as proteínas, certo? A gente falou isso para você. Por quê? Porque 3 são de parada. Sabendo-se que os códons 5 e 6 trazem a informação para o mesmo aminoácido, para o qual só existe apenas uma trinca de codificação, podemos afirmar que os códons 5 e 6 codificam ou para a metionina ou para o triptofano. Galera, olha só, olha para mim aqui na lousa. Essa daí, bicho, é de um nível de safadeza para o cara tentar te detonar, que é brincadeira. Eu vou te mostrar o seguinte, ou o cara sabe tudo ou ele não sabe nada. Beleza? Por quê? Lembra que eu te falei? O código genético é universal, beleza. Todo mundo sabe, é o mesmo código para qualquer ser vivo. O código genético é degenerado. Ou seja, eu tenho 20 aminoácidos, mas tenho 64 trincas, onde 3 são stop, 61 codificam. Logo, eu tenho aminoácidos que têm mais de uma trinca para codificá-lo. Daí vem o nome código degenerado. Porém, curiosamente, olha o que ele fala. Só temos 2 aminoácidos que realmente só têm uma trinca para codificá-lo. Pergunte quem são. Justamente o código de início, que é a metionina, e o triptofano. Beleza? Queres uma aula sobre código genético? Eu te ensinando a usar aquelas tabelas de código. Mário, já caiu isso no Enem, eu não sabia nem para o dia. Eu vou te ensinar. Mas primeiramente você coloca aí nessa última questão, verdadeiro. Vai na tua tela. Coloca verdadeiro aí, por favor. Coloca verdadeiro pro titio. Por que é verdadeira? Porque ele fala uma curiosidade que, nesse momento, o aluno tem que saber. O código de início, que é a metionina, só tem uma trinca para codificá-lo. E o outro parceiro, que também só tem uma trinca, é o triptofano. Galera, espero ter ajudado. Felizão aqui de estar tornando esses assuntos, essas questões que parecem ser difíceis, mais acessíveis para você. O nosso canal, Centro de Estudos Evolução Amazonas, AM, não é isso? É um canal que foi criado para você, não é isso? Tirar suas dúvidas, para a gente se divertir. Biologia é muito legal, você vai ver a história, geografia, filosofia, redação, linguagens, química, física, todos os assuntos, de uma maneira que eu garanto que você nunca viu na sua vida. Então inscreva-se no canal, venha conosco, participe, dá o clique lá no sininho, comenta, dá o seu joinha e mande principalmente para nós aquilo que a gente se orgulha aqui no Evolução, de você construir conosco o nosso curso preparatório. Mande lá sua mensagem, diga que se foi legal, se não foi legal, o que a gente pode melhorar e, mais importante, peça, diga qual é a sua dúvida, que a gente vai começar a preparar aulas, não é isso, bem legais, bem diretas para que você destrua qualquer tema no vestibular. Biologia, uou, é rock and roll, é nóis, bora para cima. Tio Mário, beijo, até a próxima.